e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém. Por favor, os irmãos, podeis assentar. Nesta passagem da Bíblia, nós podemos tirar muitas lições. Aprendemos muita coisa com este acontecimento. Primeira coisa que nós temos que ver é que quando Jesus está se aproximando, diz aqui, ele estava indo para Jerusalém, e quando ele se aproxima de uma cidade, de uma aldeia dos samaritanos, primeiramente, lhe vem ao encontro. Olha o que diz aqui: ao entrar na aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe. Nós vemos aqui que desses 10 homens leprosos, aqui diz que um deles era samaritano, e 9 eram judeus, 9 judeus e um samaritano. O que é curioso aqui? Primeiro, a gente nota assim, que judeu com samaritano é que nem a água e o azeite, não se liga, não dá, não tem comunhão, não existe comunhão, não anda junto judeu com samaritano, não existe isso. Por quê? Não havia nenhum tipo de ligamento entre eles, pelo contrário, havia uma profunda inimizade. Quando eles voltaram do cativeiro, os judeus, e ali começa uma divisão entre esses dois povos, porque, segundo a história, os samaritanos queriam ajudar na reconstrução do templo, e ali, então, o judeu não aceitou, né? Por quê? Porque eles tinham uma aliança com Deus, o povo de Israel. Então, os samaritanos, eles construíram um templo para eles em cima de um monte. Foi quando aquela mulher samaritana disse para o Senhor Jesus: vocês judeus adoram o Senhor em Jerusalém, mas os meus pais adoravam em cima daquele monte. Vocês dizem que o Senhor está lá e deve ser adorado lá, e nós estamos aqui adorando Ele aqui. E o Senhor Jesus disse: o tempo chegou que não é nem em Jerusalém, porque lá o templo também não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubado. Essa já era a previsão do templo. Não vai ser em Jerusalém o lugar de adoração, muito menos nesse monte que os samaritanos construíram. Por quê? Porque o meu Pai está em busca de adoradores que adoram em espírito e em verdade. Na verdade, Deus não está em busca de um povo exclusivo, de uma raça exclusiva, de uma nação exclusiva, mas pelo contrário, quando o Senhor Jesus deu o Evangelho, Ele disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura, e aquele que crer e for batizado e for imergido será salvo. Esta é a pregação do Evangelho, esta é a ordem que Ele deu, o mandamento que Ele deu. Não existe uma definição de cor, de raça, de língua, de sotaque, de dialeto, mas todo aquele que crê, e nisso não importa se ele é judeu, se ele é romano, se ele é grego,
todos serão remidos pelo sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz do Calvário, pela fé. Então nós vemos aqui que, voltando a essa divisão, mesmo quando Jesus aproxima de uma mulher samaritana e pede água para ela, ela admira muito, diz: como pode? Eu não consigo entender, você é um homem, um judeu, se dirige a mim, que sou uma mulher samaritana, e me pede água? Por que você faz isso? Por quê? Era uma forma de se humilhar demais. Por quê? Porque um judeu nem considerava um samaritano, e de repente chega para uma mulher e pede água. Mas Jesus estava apenas dizendo para ela, mostrando para ela, que se você soubesse quem é que fala contigo, você me pediria água, e eu daria a você a água da vida, e você nunca mais teria sede. E logo a mulher se interessa por aquela água. Então dá-me logo, Senhor, dessa água, para que eu beba e nunca mais precise voltar a este poço tirar água. Mas quem é o Senhor? Seria o Senhor maior do que o nosso pai Jacó? Seria maior ele que abriu esse poço e ele mesmo bebeu dessa água e deu a beber aos seus animais e aos seus filhos? Tu és maior do que ele? Ah, se você soubesse quem eu sou. Ah, se você soubesse quem eu sou. Jesus está dizendo isso: se você soubesse quem eu sou. Ah, se tu soubesses quem eu sou. Muitas vezes nós não sabemos quem o Senhor é. Aquela mulher não sabia, mas quando lhe foi revelado, ela deixou o seu cântaro, o seu vaso que estava ali para tirar água, e ela entrou na cidade e ela convidou todos os homens, os moradores, toda a população daquela cidade para que viesse até Jesus. E ela dizia: venha, porque eu encontrei o Messias, eu encontrei o Salvador, eu encontrei o Senhor. Ela encontrou, e o fato dela encontrar, ela estava anunciando para todas as pessoas que o tinha encontrado. Sabe qual é a diferença daquele que encontra? Aquele que encontra o Senhor, ele torna-se um mensageiro, ele torna-se um anunciador da grandeza, da glória e da majestade do Senhor. Então, aquele instante, aquela mulher conheceu o Senhor. E aqui, esses homens aqui, vamos por parte. Primeira coisa que eles dirigem ao Senhor, que está aqui no capítulo de número 17, versículo de número 11, diz aqui: 10 homens afligidos com a lepra encontravam. A gente vê que dentro de um estado de lepra não existe nem judeu e nem samaritano. Por quê? Porque lá eles iam para o vale dos leprosos. E quem que ia para o vale dos leprosos? Todos aqueles que estavam contaminados pela lepra. Eles não podiam mais viver na cidade, eles não podiam mais viver na sociedade. Não importa se fosse samaritano, se fosse grego, se fosse romano, não importa se fosse um judeu, mas se ele tivesse cometido de lepra, ele tinha que se afastar das pessoas, e o lugar do convívio deles era o vale dos leprosos. E ali, eu sou judeu. Não, por que você está aqui? Porque eu também estou contaminado pela lepra. Aquele vale de leprosos tem um significado muito grande, espiritualmente falando. Por quê? Porque a lepra representa o pecado, que vai corroendo, que vai destruindo, que vai corroendo a vida do homem. E
este vale de leprosos tem como um significado espiritual o lago de fogo e enxofre, porque para lá, por vale de leprosos ia judeu, samaritano, grego, romano, e para o lago de fogo e enxofre também pode ir religiosos de todos os tipos de religião. Por quê? Porque a religião não salva ninguém. A religião pode apenas deixar o homem mais arrogante, mais soberbo, achando que ele é melhor, achando que a fé que ele professa faz dele uma pessoa melhor do que o outro, faz uma pessoa superior à outra, faz com que ele se sinta melhor do que outras pessoas. Eu sou evangélico, eu sou melhor do que outra pessoa que crê numa outra religião. Se eu penso assim, eu sou um doente. Por quê? Porque quando eu sou alcançado pela graça e pela misericórdia do Senhor Jesus Cristo, nós devemos estar sabendo que, olha, não existe religião, não existe denominação, não existe ministério que pegou a glória de Deus e colocou o seu selo, o seu rótulo na glória de Deus, porque o Senhor diz: a minha glória eu não dou para ninguém, a glória é dele, e aqueles que buscam, ele se deixa achar. Quando nós buscamos ao Senhor, ele se revela, ele se manifesta na nossa vida, independente da cor, da raça, não importa o país que ele esteja, mas se ele buscar ao Senhor de todo o seu coração, se ele buscar um arrependimento, se ele confessar os seus pecados e abandonar a prática do pecado e se arrepender e crer que Jesus é o Senhor, é o Salvador, ele será salvo. Não existe religião que salva, mas Deus deu o seu único filho, o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ali naquele vale de leprosos, está ali judeus, samaritanos, e ali a única coisa que eles têm em comum é a sua doença, é a sua dor, é o seu sofrimento, é o mau cheiro que eles exalam. Por quê? Porque não há diferença entre um judeu leproso e um samaritano leproso. Não existe diferença, porque os dois estão apodrecendo igual. Mas o que nós achamos de muito interessante aqui é que esses homens, eles, quando saíam do vale de leprosos, eles vinham apenas com uma missão, com uma finalidade. Eles vinham até a beira do caminho para colher comida, água e roupas que as pessoas deixavam na beira do caminho. Então as pessoas deixavam pão, deixavam água, deixavam roupa, deixavam um cobertor ali para que eles viessem e pegassem, recolhessem aquela ajuda, aquele donativo que colocavam ali, e eles voltavam para o vale de leprosos. E ainda eles tinham que vir tocando uma sineta, eles tinham que vir batendo um sino, fazendo um barulho de sineta, e ainda gritando: aí vem um leproso, aí vem um leproso, e batia aquela sino, para que se alguém viesse vindo na direção dele, se afastasse. Era uma forma de identificar que era uma pessoa que poderia transmitir uma doença, um mal. Alguém que era considerado dentro da própria Torá, o judeu era considerado imundo. Quem adquiria a lepra será considerado imundo e terá que ser expulso do meio da sociedade, da comunidade. Não pode mais conviver. Então era a única forma que eles saíam para recolher esses alimentos. Mas alguma coisa que aconteceu com esses homens. Por quê? Porque nós vemos aqui que havia uma estratégia. Alguém tinha uma estratégia e passou essa estratégia para eles. Alguém, quando talvez eles vieram para recolher comida, e
passavam batendo a sineta e gritando: aí vem um leproso, aí vem um leproso. E alguém do outro lado do caminho, mesmo à distância, gritavam para eles, diziam assim: olha, eu tenho uma boa notícia para vocês, eu tenho uma boa notícia, boas novas para te dar. Ouçam o que eu vou te dizer. Vai passar por esse lugar um homem chamado Jesus, e ele é o Filho de Deus, e por onde ele tem passado, ele tem curado pessoas, coxos, cegos, surdos, paralíticos, e até mesmo leprosos estão sendo curados através desse homem. E se vocês ficarem por aqui, se vocês vierem a este lugar, ele vem vindo e ele vai passar por aqui. Vocês fiquem ali atentos, aguardando o momento da sua chegada. E nós vemos ali que esses 10 homens, eles creram. Também não andavam em grupos, mas eles andavam independente, individual, buscando alguma comida, alguma coisa. Não andavam em grupos, mas aqui diz, havia um grupo de 10 pessoas. Significa, eles fizeram ali uma congregação, ali eles saíram com um propósito. Havia no coração deles esperança, havia no coração deles um desejo de encontrar com alguém que poderia resolver, que poderia ajudá-los, alguém que poderia mudar a sua vida e mudar a sua história. Vamos aguardar. Passa um homem, não é esse. Passa outro, também não é esse. Passa o terceiro, o quarto, o quinto. Muitas pessoas passaram e eles ficaram ali escondidos, aguardando o momento. Mas de repente vem um homem, e ele não vinha só, ele vinha acompanhado dos seus discípulos. E logo eles já puderam identificar e disse: com certeza é esse. Com certeza é esse homem que vem. E ele vem trazendo esperança. Não é passou muitas pessoas por aqui, passaram muitas pessoas por aqui, mas esse vai passar com esperança. Esse vai passar trazendo algo que pode mudar a nossa vida, que pode alcançar a nossa vida e pode mudar toda a nossa história. E quando eles se aproximaram, veja uma coisa tão interessante. Aqui a gente vê uma unidade, aqui a gente vê alguma coisa diferenciada. Por quê? Porque a Bíblia diz que muitas pessoas doentes chegavam e se atiravam a Jesus, e todos queriam tocar nas suas vestes. Mas eles, quando viram o Senhor Jesus, diz, e eles vieram e pararam a uma distância. Por quê? Que eles pararam a uma distância? Porque eles conheciam a Torá, eles conheciam a lei. Eles conheciam a lei, e a lei dizia que um homem leproso não pode se aproximar de outro que não seja leproso. Então, observando a lei, conhecendo a lei e temendo, significa o quê? Que quando nós queremos alcançar alguma coisa de Deus, nós não podemos esquecer de observar os seus mandamentos, de buscar e analisar os seus estatutos. Existe uma maneira de ser abençoado, e a maneira de ser abençoado é nós podemos crer na palavra, obedecermos a palavra, guardarmos a palavra de Deus no nosso coração. Vamos cumprir a palavra. Eu sei que nós somos seres emotivos, nós somos muitas vezes movidos pela emoção, e de repente, olha, nós estamos de frente com aquele que pode nos curar, vamos correr na direção dele. Não, existe uma lei para ser cumprida, e como que nós queremos ser abençoados se nós não cumprimos a lei? Então vamos cumprir aquilo que determina a palavra de Deus. Se nós queremos alcançar a graça, a misericórdia do Senhor, vamos atentar para aquilo que Ele tem falado, porque assim diz a palavra do Senhor: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito do Senhor está dizendo à igreja. Ele está dizendo, mas somente aqueles que têm ouvido para ouvir é que devem ouvir e guardar no seu coração, e viver a palavra do Senhor. E com toda certeza a bênção virá sobre ti e te alcançará, conforme o Senhor prometeu a Abraão. Aí o que acontece? Eles estão cumprindo a palavra do Senhor, mas tem um estrangeiro no meio, e aquele estrangeiro não conhece a lei, não conhece Torá, não conhece a palavra, não conhece os profetas, não conhece nada, mas ele faz parte de um grupo, de uma equipe. Eu não conheço nada, mas eu estou vendo o que é que você está fazendo, e sei
que aquilo que você fizer, eu vou fazer igual. Sabe o que significa? Que quando nós guardamos a palavra do Senhor, nós geramos discípulos. Quando nós guardamos os mandamentos do Senhor, aqueles que andarem conosco serão nossos discípulos. Porque eu não tenho compromisso com Torá, não conheço, nunca li, nem sei que ela existe. Então poderia eu correr ao encontro de Jesus, me atirar aos pés dele e tocar nas suas vestes e logo receber a cura. Mas espera lá, eu estou observando o que os 9 fazem. O que os 9 estão fazendo? Pararam à distância. Aí eles gritam, e quando eles levantam a voz, eles dizem: Rabi. Era um título dado, Rabi, mestre, somente para aqueles que trabalhavam e serviam no templo. Eram aqueles que faziam parte do mais alto escalão daqueles que trabalhavam e ministravam no templo. Jesus não ministrava no templo, Jesus não trabalhava no templo, Jesus não ficava no templo junto com sumo sacerdote, profetas que estavam ali no templo, junto com os levitas, mas reconheceram que ele era uma autoridade máxima estabelecida pelo próprio Deus. Por quê? Porque o Senhor tem poder, é Rabi. Por quê? Porque é mestre sobre todas as coisas, estabelecido pelo próprio Deus. Nós cremos, nós confiamos, e aqui diz assim, gritaram, Yeshua, Rabi, Jesus, mestre. Espera aí, eles sabiam o nome dele, eles sabiam, por quê? Porque alguém tinha falado. Então nós temos que ver a importância de se pregar o Evangelho. O apóstolo Paulo disse assim: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Como crerão se eles não ouvirem? E como eles vão ouvir se ninguém lhes pregar? E como lhes será pregado se ninguém for enviado? Se ninguém falasse para aqueles 10 leprosos, com certeza eles iam morrer no vale de leprosos, como muitos morreram com a lepra. Mas porque alguém falou, e através daquela mensagem eles creram, e eles estavam ali reconhecendo Jesus, Yeshua, Rabi, mestre, Senhor. E ele disse ainda, gritaram: tenha piedade de nós, tenha piedade de nós, tenha piedade de nós. Nós vemos aqui que agora, tudo aquilo que eles faziam, eles poderiam dizer assim: Rabi, Yeshua, olhe para nós, veja que nós estamos fazendo tudo direitinho, estamos guardando a Torá, estamos guardando a lei, não estamos quebrando nenhum mandamento, e isso nos fará merecedores da bênção. Não foi isso que eles fizeram. Primeiro eles cumpriram, guardaram a lei, o mandamento, como deveria ser feito, e depois eles disseram assim: tem misericórdia de nós, tende misericórdia de nós. Sabe, se você precisa receber alguma coisa do Senhor, pede a misericórdia dele, porque aquele que busca misericórdia acha. Misericórdia significa me ajuda, misericórdia significa um grito de socorro. Eu estou nessa situação porque eu errei, eu falhei, eu caí, não importa como eu cheguei aqui, mas só existe uma maneira de sair desse lugar: se o Senhor me ajudar, se o Senhor tiver misericórdia, e se o Senhor for comigo agora. Ajuda-me, alcança-me. Eu sei que o Senhor tem poder para mudar a minha vida, que o Senhor tem poder para mudar a minha história. Isso é fé. Sabe o que é fé? É quando você atribui aquele que é o Senhor, o Salvador, que é o Messias, reconhecendo que Ele é o Senhor e dizendo: eu preciso de Ti e eu não posso viver sem Ti, e tudo que eu necessito está em Ti, e o Senhor tem tudo aquilo que eu preciso. Ajuda-me, tende misericórdia da minha vida. E foi tão interessante aqui, porque diz aqui a palavra: ao vê-los, disse: vão
e deixem os sacerdotes examiná-los. Enquanto iam, foram purificados. Primeira coisa que o Senhor, peraí, Ele poderia tocar naqueles homens e limpar da lepra, mas Jesus não fez isso. Ele disse assim: vão e apresente-se ao sacerdote, para que ele os examine. O que significa apresentar ao sacerdote para ser examinado? Significa que chega-se diante do sacerdote, ele vai olhar a sua pele, e a hora que ele olha, ele disse: você está imundo, vá para o vale de leprosos. Ou então ele iria olhar, examinar toda a pele, e ia dizer: você está liberado para entrar para a sociedade e voltar para a sua família. Aquilo que ele disser é o resultado, é aquilo que vai ser a sua vida daqui para frente. Então, quando ele chega lá, vai e se apresente a ele. Um olha para o outro e fala assim: não sei se vai dar certo esse negócio. Por quê? Porque nós estamos todo estraçalhado pela lepra. Está na cara que se eu chegar desse jeito e falar para o sumo sacerdote me examinar, ele de longe ele vai olhar e falar: volta. Vocês ainda não estão limpos, ainda estão imundos. Mas eles creram na palavra do Senhor e eles foram apresentar ao sacerdote. E diz a palavra do Senhor: indo eles, a lepra desapareceu. Enquanto eles iam andando, o que aconteceu? Aquela lepra foi desaparecendo, foi sumindo, e a pele foi ficando limpa. E quando eles estavam já a uma certa distância, um olhou, disse: olha, você não tem mais lepra. E ele disse: nem você. Aí um olha para o outro e diz: mas você também não tem. E o outro diz: mas nem você tem. E uns abraçavam os outros, diziam assim: nós estamos curados, porque Jesus nos curou, Jesus nos libertou, Jesus fez um grande milagre nas nossas vidas. Mas agora, antes de nós orarmos, eu quero que você aprenda uma coisa. Muitas vezes eu volto a perguntar: você conhece a Deus? Aqueles homens que conheciam a lei, porque eram 9 judeus, 9 que conheciam a lei, a Torá, conheciam a lei dada por Moisés, aqueles que eram próximos de Deus, aqueles que conheciam tudo sobre Deus. Agora eles só viam uma coisa na frente: vamos cumprir o mandamento, vamos agora nos apresentar ao sacerdote, para que ele nos examine, e ele nos diz que nós estamos limpos. E agora, limpos, uma vez limpo, nós podemos voltar para a nossa família, para a nossa sociedade, para a nossa comunidade, e podemos viver felizes. Mas daqueles 10, um estrangeiro, um samaritano, um pecador, um homem que não conhecia muito sobre Deus, mas um homem que olhou e disse assim: olha, eu acho que eu não vou com vocês. Vocês vão se apresentar para o sacerdote, e o sacerdote vai dizer para vocês assim, conforme a sua lei, vocês estão dizendo que o sacerdote vai dizer: vocês não estão mais imundos, vocês estão limpos, e vocês podem retornar para a sua família, para o convívio da sociedade. Mas aquele homem, aquele samaritano,
aquele estrangeiro, aquele homem que, embora ele olhava para a sua pele, ele dizia assim: a minha pele, ela está limpa, a minha pele não tem mais nenhuma marca, nenhuma cicatriz, não existe mais uma ferida, não existe mais nada, a minha pele está completamente limpa, eu estou purificado, mas eu ainda me sinto imundo. Por quê? Porque eu não conheço esse Deus. E se eu chegar para o sacerdote dele, o sacerdote vai olhar para mim e vai dizer assim: meu filho, você não é judeu, e por não ser judeu, você não faz parte da nossa promessa, você não pode viver no convívio da nossa sociedade, da nossa comunidade. Por quê? Porque você não descende de Abraão, porque você não é descendente de Abraão, porque você está fora dos planos de Deus. Deus não tem projeto para você, você não está nos planos do Senhor, porque você não faz parte de nenhum dos filhos de Jacó, nenhum dos filhos de Israel. Então, o que aquele homem vai fazer? Apresentar num templo, apresentar para a autoridade máxima do templo, para ser rejeitado, para ser recusado, para ser desprezado. Ele disse: então vão vocês. Por quê? Porque eu vou voltar. Mas você vai voltar por onde? Eu vou voltar para aquele que não me rejeitou. Porque ele poderia ter dito: olha, eu tenho uma promessa para os 9, mas tem um estrangeiro no meio de vocês, e esse estrangeiro não tem parte. Esse estrangeiro não faz parte dos meus planos. Esse estrangeiro não tem direito a nada, porque ele é um pecador, porque ele não conhece a lei, não conhece os profetas, não conhece a Torá, não conhece nada de Deus, ele não sabe nada de Deus. Mas naquele instante ele só sabia de uma coisa: que aquele homem não o rejeitou, que aquele homem não o desprezou, porque Jesus dizia: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Vocês podem se apresentar para o sacerdote, mas eu vou voltar e quero se apresentar ao Mestre Yeshua. Quero voltar. E diz aqui a palavra do Senhor, diz aqui no versículo de número 15: um deles, ao perceber que fora curado, voltou, e ali diz assim: louvando a Deus em voz alta. Entende o que eu estou dizendo? Que se ele fosse no templo, e ele entrasse lá dando glórias a Deus, alguém ia falar assim: um estrangeiro, um samaritano, o que ele está fazendo aqui? O que ele está fazendo aqui? Ele veio aqui também para receber a bênção da purificação. Ele não tem parte nesse lugar. E porque ele glorifica o nosso Deus, ele não tem direito de glorificar o nosso Deus. Mesmo que ele tenha recebido um grande milagre, não há direito de reconhecer e de adorar o Senhor. Então eu vou voltar naquele que me recebe, aquele que não me rejeitou, aquele que não me desprezou. E de repente lá está Jesus, aguardando, esperando que aquele adorador, que aquele pecador que vem, e ouve-se agora uma frase diferente nos lábios daquele homem. Aquele homem que sempre vinha batendo uma sineta e vinha gritando: leproso. Aí vem um imundo, aí vem um leproso, não se aproxime. Aí vem alguém que tem a contaminação da lepra, alguém que pode te prejudicar, que pode te destruir. Não se aproxime de mim. Afastem-se todos, porque aqui vem vindo um leproso. Mas a única som que saía da sua voz agora era esse: glórias ao nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, dando glórias a Deus, glorificando o nome do Senhor. E isso ele fazia em voz alta. Não importa
talvez no templo eu seja rejeitado, mas aqui eu posso gritar com toda a minha força e declarar que o Senhor, Ele é o meu Deus, e que Ele é poderoso, e Ele é digno de ser adorado, de ser glorificado e de ser exaltado. E diz aqui, ele veio glorificando, ele veio gritando, ele veio dando glórias a Deus, e diz aqui o versículo de número 15, louvando a Deus, e o 16 diz, e se prostrou aos pés de Yeshua, de Jesus, para lhe agradecer. E ali ele se prostra. Este era samaritano. E Jesus, Yeshua, disse, não eram 10 os purificados? Onde estão os outros 9? Ei, espera aí. Os outros 9? Os outros 9 estão fazendo aquilo que a palavra de Deus ordena. Eles foram para o templo para se apresentar ao sacerdote, para que eles recebam a sentença de libertação. A sentença que agora eles estão limpos. Jesus disse o seguinte: onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse glória a Deus. Está entendendo? Talvez aqueles homens entraram ali mais seguros. Eu estou me apresentando diante do sacerdote. A confiança que eles têm agora é grande. Homens que andavam cabeça baixa, curvado, humilhado, envergonhado, porque eram imundos, porque não eram dignos de estar na sociedade, agora a postura deles era outra. Levanta a cabeça. Vou me apresentar ao sacerdote, para que ele veja em mim que não há nenhum mal, nenhuma impureza, para que ele veja que eu sou puro, que eu estou puro, e me dê uma sentença: você está puro, você está limpo. Mas aquele homem volta e ele se humilha ao Senhor. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E Jesus disse: eles eram judeus e não voltaram para dar glória a Deus, mas o estrangeiro voltou. Significa que aquele que não é, recebe o direito de conhecer ao Senhor, de aproximar-se do Senhor e de glorificar o nome do Senhor. Talvez estavam mais preocupados com aquilo que tinham perdido. Meu Deus, eu tinha uma noiva, mas com certeza acho que ela já até arrumou outro noivo, porque ela achou que eu já morri ou ia morrer, não tenho mais volta. Quem sabe ela ainda não arrumou outro noivo, ainda volto lá para me voltar a marcar o casamento. Será que o meu patrão já arrumou outro para pôr no meu lugar? Será que aquela vaga ainda é minha? Será que ele ainda me dá um emprego? Será que eu tenho lá coisas, bens, eu tenho juntas de animais, eu tenho gado, eu tenho bezerros, eu tenho ovelhas? Precisa tirar a lã da ovelha, vender, comercializar, comprar, vender, negociar. Eu tenho que voltar à minha vida normal. Eu tenho que voltar àquilo que eu deixei. Eu tenho que retomar aquilo que um dia eu perdi. Só que a pessoa volta, se humilha, se atira diante do Senhor e diz: eu preciso de ti, Senhor. Preciso da tua misericórdia, preciso do teu perdão, eu preciso da tua graça. Olha,
só quero encerrar com isso. E ao homem samaritano disse o Senhor: levante-se e vá. A sua fé, a sua confiança te salvou. Porque lá você talvez não teria nenhum benefício, mas aqui você encontrou benefício. Lá você não tinha nenhuma esperança, mas aqui você teve esperança. Lá você talvez não teria nenhuma chance, mas aqui você recebeu aquilo que você veio buscar, porque a tua fé fez isso por você. Irmãos, deixe agora que a misericórdia do Senhor te alcance. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E quando Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Não, vamos entender que, vamos reconhecer que Jesus, Ele é maior do que tudo e do que todas as coisas. Porque aquilo que Jesus tem para fazer, para dar para mim, para você, é maior do que qualquer homem pode oferecer. Qualquer religião, qualquer posto pode colocar. Quantas pessoas reconheciam Jesus, mas não confessavam, reconhecia que ele era filho de Deus, mas não confessavam, porque tinham medo, primeiro, de serem expulsos da sinagoga, e segundo, de perderem as suas posições no templo, posições na sinagoga. Lá eu era mestre, lá eu era principal da sinagoga, lá eu era um músico, eu era um cantor, eu era um levita, eu era alguém que ministrava, que trabalhava no serviço da obra do Senhor. E se eu disser e confessar que Jesus é o Senhor, eles vão me expulsar, eles vão tirar todos os meus cargos que eu tenho naquele lugar. E outra, eles podem até me matar. Então, tem muito a perder em declarar que Jesus é o Senhor. Mas Jesus disse assim: aquele que pensar que perdeu a sua vida, acabou de achar. E quem pensar que achou, acabou de perder. E quando nós declaramos que Jesus é o Senhor, nós estamos declarando que os céus estão se abrindo, que a glória do Senhor está descendo, e que a única forma que nós temos de alcançar o reino de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, é por intermédio de Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Só existe um Salvador, só existe um caminho, só existe um, estabelecido por Deus, que leva até Deus, e este é Jesus, o Messias. Vamos crer, vamos nos voltar, vamos glorificar, vamos nos render aos pés dele, para que nós possamos ser alcançados pela graça maior, pela misericórdia maior do Senhor. E quando o Senhor disser: levanta e pode ir, porque a tua fé, a tua confiança fez isso por você, te salvou. Confia no Senhor, não confie em homens, não confie em homens que têm nomeação, homens que têm posição social ou eclesiástica, mas confie apenas no Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o autor e o consumador da nossa vida e da nossa fé. Amém. Por favor, vamos colocar de pé. Deixa a glória do Senhor tocar. Deixa o Espírito Santo encher o seu coração agora. Feche os seus olhos. Curva a sua cabeça. Ó Senhor, meu Deus, meu Pai, a tua palavra diz que quando
iam pelo caminho, eles foram curados. Isto significa, Senhor, que quando ouviram a tua voz e obedeceram, o milagre aconteceu na vida deles. E esses que me ouvem agora e creem, Senhor, que tu és o Senhor, que tu és o Salvador, que tu és o libertador, tu és aquele que transforma, que restaura, que salva, que liberta, que faz nova todas as coisas. Meu Deus, derrama agora a tua unção e o teu poder. Derrama agora, Senhor, a tua virtude, o teu precioso e o teu poderoso Espírito Santo. Ó, meu Pai, vem com a tua graça. Vem agora, Senhor, com a tua unção, com o teu Espírito. E alcança, Senhor, meu Deus, aqueles que talvez foram recusados, rejeitados, desprezados. Mas, Senhor, o Senhor disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Todo aquele que tem sede, ó Senhor, quem conhece o Senhor? Quem é aquele que conhece ao Senhor? Que nós possamos, Senhor, sermos despertados nesta noite, como igreja, que o sucesso desses 10 leprosos, primeiramente, Senhor, foi o fato de alguém ter anunciado a eles que há poder em Jesus, que há cura, que há libertação, que há restauração, que há renovação. Oh Senhor, que nós possamos ser mensageiros. Quantas pessoas estão sofrendo, quantas pessoas estão no seu limite, quantas pessoas que já não têm mais forças, quantas pessoas, Senhor, que não têm mais paz, quantas pessoas que estão atormentadas, apavoradas, desanimadas. Mas, Senhor, acolhe agora, Senhor, recebe todos aqueles agora, Senhor, que esperam em Ti. Oh, meu Deus, aqueles que derem brados de misericórdia, pedindo, Senhor, clamando a misericórdia. Senhor, visita com misericórdia, alcança com a Tua unção, com o Teu Espírito, e liberta agora, Senhor, todos aqueles que estão amarrados, presos, acorrentados, aqueles que estão doentes, enfermos, aqueles que estão oprimidos, perturbados, aqueles que precisam, Senhor, ser alcançados pela Tua misericórdia, pela graça, pela unção e pelo poder do Teu Espírito Santo, Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Oh Pai, estende as Tuas mãos agora e vai libertando, Senhor, que cada um saia daqui hoje, Senhor, meu Deus, movido pela Tua palavra, porque a palavra diz: e indo eles, o milagre aconteceu. E cada um que ouve a Tua palavra agora, Senhor, ao irem, Senhor, os sinais possam acompanhá-los, maravilhas extraordinárias, prodígios, milagres, maravilhas, sinais, prodígios aconteçam, Senhor, sobre aqueles que creem, sobre aqueles que esperam em Ti, aqueles que confiam em Ti, aqueles, Senhor, que clamam a Ti agora, Senhor, sejam alcançados, tocados e abençoados em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Diga: Senhor meu Deus, eu Te agradeço pela Tua palavra no meu coração. Ela arde, ela queima e gera fé, esperança, confiança,
paz e alegria, e que eu possa sair em nome de Jesus, e que as maravilhas, os sinais, os milagres aconteçam na minha vida, em nome de Jesus. Amém. Que a graça de Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vós, hoje e para todos sempre. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Bendito é o nome do Senhor, a Ele seja toda a honra e toda a glória, todo louvor e toda adoração. Amém. Que Deus possa abençoar a todos em nome do Senhor Jesus. Amém.